Esse momento é um momento muito importante, porque é um momento em que nós vamos abrir a palavra do Senhor, e a palavra é a boca de Deus, a palavra é a revelação, a palavra é a profecia, a palavra é Deus falando conosco, amém? E aprove, a Deus, me convidar nessa noite, e é sempre um temor muito grande estar aqui, e assim, acima de tudo, com o coração muito temeroso, em estar com a minha vida agradando a Deus, Agradando a Deus, porque nós sabemos que a palavra é para nós, para ser ministrada em nosso coração. Mas estar aqui, nesse local, é preciso haver um temor e carregar uma santidade, que não vem de nós, mas que provém dele. Olhar assim, Senhor, será que eu estou sendo agradável diante dos seus olhos? Será que hoje o Senhor me olha com um olhar de alegria, de eu estar aqui te servindo? E a gente não fazia as coisas esporadicamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas a gente está sempre se colocando na brecha, na posição, quando Deus nos chamar, e você está ali. Quando Deus te chamar, você está ali na posição, em oração, em jejum, e leitura da palavra, sempre se edificando o seu espírito, sua alma, Então, assim, é muito sério estar aqui em cima, irmãos. Há um temor muito grande. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, que é a palavra que eu estaria trazendo na semana que passou. Sendo que o apóstolo veio e ele pregou. Aí eu até respirei fundo, glória. Foi um alívio, O apóstolo está aí, vai pregar, glória a Deus, A gente fica assim, com aquele temor. E aí hoje eu recebi a mensagem do nosso querido bispo, Traz a mensagem hoje, amém. Já tinha uma mensagem ali preparada, eu fui lá, Senhor, qual é a palavra? É aquela mesmo? E aí eu fiquei, meditando em casa, pensando em oração, em espírito de oração, e só me veio essa palavra mesmo no coração, já estava ali preparada. E Deus, nada se perde, Ela sempre está no forno fresquinha. Quando Deus te dá uma palavra, deixa ela ali, ela está ali fresquinha. Porque quando Deus te chamar, Ele vai te usar e você vai ministrar em cima daquela palavra que Deus te deu. Que Deus falou no seu coração. Vai de Deus que gera a oportunidade e o momento, Amém? E eu achei interessante, que acho que foi na quinta, não foi, evangelista Rose? Foi quinta, Que a evangelista trouxe uma palavra devocional, E ela trouxe nessa palavra, em Mateus capítulo 14. E eu, meu Deus! E ela falou tudinho do que estava aqui escrito, do que eu tinha marcado. E eu, glória a Deus. Aí quando eu vi o apóstolo, eu já sabia que eu não ia pregar. Eu amei, Senhor, se eu queria de alguma forma trazer esse recado para a igreja, Então, glória a Deus por isso. Eu achei que foi tremendo mesmo. Porque, assim, Deus tem os porquês, Ele tem os porquês. Porque, às vezes, uma alma, é uma vida que precisa ouvir aquela palavra. Às vezes, é uma pessoa que precisa saber que Deus está com ela, que aquela palavra ali foi para ela, às vezes tocou no seu coração e Deus fez algo tremendo. Saiu daqui uma alma restaurada, uma alma renovada, Então, Deus tem o meio dele trabalhar, a forma dele trabalhar, Então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim... Amém? Amém ou misericórdia? Mateus 14, 22. Diz assim: Logo em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tem bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele
disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então, os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, só até aí. Amém? Eu achei interessante esse versículo, no versículo 1, no versículo 22, a palavra é clara e diz que Jesus mandou os discípulos entrar e passar adiante. Entra no barco e passa adiante. E os discípulos entraram naquele barco e fizeram exatamente o que Jesus pediu. Eles avançaram com o barco. Talvez entre eles pensavam: tá, mas nós vamos entrar no barco e vamos passar adiante. Como ele vai chegar até nós? Como é que ele vai conseguir chegar, né, até nós? E então vamos fazer o que ele está mandando. Porque uma coisa eu aprendi na vida, né, e que a gente aprendeu, que, né, manda quem pode e obedece, né? Então, assim, quem manda é aquele que pode. Jesus mandou. E eles obedeceram. Porque eles tinham juízo. E obedeceram a Jesus. E eles entraram naquele barco. E Jesus foi ali, né, ficou ali para despedir a multidão, subiu ao monte para orar. E eu fiquei pensando: meu Deus, será que Jesus esqueceu dos discípulos? Porque ele falou: vou me despedir das multidões. Vai, passa adiante, avancem. E nesse momento, no versículo 23, que ele despediu da multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E Jesus, com certeza, era um daqueles, né, que orava muito, com certeza. Ele é o nosso maior exemplo. Estava ali orando, buscando a presença do Senhor, mesmo sendo o Filho de Deus. Ele não negou em si, né, a responsabilidade de estar em constante oração diante do Pai, de estar se preparando. Porque para cada momento ele sabia que precisava estar preparado. Ele jejuava, ele orava, ele buscava, ele ia para o monte, ele estava ali sempre à disposição, ele sabia para que ele estava à disposição. E ele sabia a sua missão. E não porque ele era o Filho de Deus, ele se isentava de estar se preparando espiritualmente. Ele estava ali naquele monte orando, buscando, e com certeza perdeu a hora. Ele perdeu a hora ali, orando, adorando ao Pai. E enquanto Jesus orava, mas você acha que naquele momento Jesus tinha esquecido os discípulos? Não, ele não esqueceu os discípulos. Eu falei aqui do esquecimento, porque nós temos a tendência de pensar em alguns momentos, como os discípulos certamente pensaram: onde está o mestre? Cadê ele? Já está escurecendo, né? E ele não aparece. Como ele vai vir até nós? E de repente, irmão, sabe o que aconteceu? Começou, né? Começou o barco, né? Começou a ficar agitado porque as ondas se levantou. Começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E é exatamente nesse momento, muitas vezes na nossa vida, quando a gente está no nosso barco, né? Nosso barco ali que representa, eu até anotei aqui, ele representa a nossa jornada espiritual com Cristo. Eles estavam ali numa jornada que Cristo mandou. Eles estavam ali numa jornada que o Senhor falou: vai, passa adiante, vai. E aí nessa jornada que eles estavam, de repente se levantam os ventos, se levantam os açoites, davam contra aquele barco. E davam contra aquele barco, eu não sei quanto a você, mas eu tenho pavor de mar, porque eu não sei nadar. E eu tenho pavor de estar dentro de um barco, eu fico imaginando eu nessa situação. Eu fico me imaginando. Eu estaria desesperada. Eu já estaria desesperada. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas saindo da parte do mar, em que eu não sei nadar, muitas vezes nós também não sabemos nadar nas circunstâncias da vida. Quando se levantam os açoites que batem contra o nosso barco,
que batem contra a nossa jornada, contra a nossa caminhada com Cristo. E o vento muitas vezes sopra forte, e sopra, e sopra, e sopra, e você pensa: onde está Jesus? Cadê Ele? Eu passei adiante. Fiz o que Ele me mandou fazer, eu passei adiante. Eu estou aqui no barco, eu estou seguindo a ordem, eu estou em obediência, eu estou seguindo, eu estou avançando, estou indo. Olha, mas se levantou esse vento, se levantou contra mim agora, Senhor. E muitas vezes a gente olha para a circunstância, a gente olha para os ventos contrários. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente larga o mundo, as paixões lá da terra, né? O mundo, ele é atraente com suas paixões, e a gente larga tudo. E aí você pensa muitas vezes que você vai estar na igreja, que você vai estar seguindo um caminho, e você pensa, é um mar de rosas? Não. Muitas vezes tem também os seus espinhos, tem as provações, tem as lutas que se levantam. E aí você pensa, poxa, quando eu estou ali, tentando fazer tudo certo. E eu estou falando isso porque eu sei que eu, em alguns momentos, questionei isso na minha vida. Assim como existem também pessoas que estão aqui, com certeza, certamente, em algum momento da sua vida, você pensa, pô, estou tentando fazer tudo direitinho. Em que eu estou errando? Está se levantando tantos ventos, está se levantando tantas situações contrárias. Aí a gente pensa, poxa, andar com Jesus, né? Infelizmente, existem pessoas que pensam, que tem esse pensamento o evangelho do só ganhar. Aquele evangelho da prosperidade, em que você vai andar com Jesus, você é sempre vitorioso. E que você vai andar com Jesus e você não vai ter perdas na tua vida. E que você vai andar com Jesus, mas você não vai ter que ter renúncias na sua vida. Você vai andar com Jesus e você vai ter que, muitas vezes, abrir mão, né, da TV. Você vai andar com Jesus, você vai ter que abrir mão de comer aquilo que você gosta, para poder jejuar, para poder viver uma vida, tentar se santificar, porque por nós mesmos, irmão, por nós mesmos, só misericórdia. Eu não estou dizendo aqui andar com Jesus ou querendo puxar para trás e dizer que o evangelho de Cristo é difícil, mas é. Porque a gente não pode romantizar e chegar a dizer que andar com Jesus é só viver em bonança, que a gente não vai ter provações, que não vai se levantar momentos difíceis na nossa vida. Só que quando se levanta momentos difíceis na nossa vida, quando se levanta ondas contrárias, existe um porquê e um para quê. E quando nós estávamos cantando ali, repetindo, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, fundamento. Eu pensei assim comigo, andar com Cristo, viver com Cristo, é uma constante construção. Nós estamos construindo algo. Está sendo construído em você e em mim um edifício, no qual eu e você nós temos o dever, irmãos, de colocar tijolo sobre tijolo, a cada dia. A cada dia aí eu vou construir. E o que é construir se não for aprender com as circunstâncias adversas? Você entende o que eu falo? Porque se você voltar um pouquinho lá no texto, e você voltar um pouco atrás, você vai ver que aqueles discípulos viram um milagre tremendo. Eles viram 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, serem alimentados pela multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Eles viram um milagre tão grande. Eles viram algo tão grandioso que o Senhor fez. Certamente ali naquele momento em que eles, com aqueles 12 cestos, alimentavam aquela multidão faminta, ouvindo Jesus, eles ficaram maravilhados, porque diante dos olhos dele, eles viram 5 pães sendo multiplicados, 2 peixes sendo multiplicados.
E das próprias mãos deles, eles deram de comer aquele povo, eles alimentaram aquele povo. E chamando para a nossa vida, nos dias de hoje nós não somos iguais, irmãos. Não somos iguais, não somos aqueles também que no momento da bonança nós estamos, glória a Deus. O fogo está aceso dentro do nosso coração. A gente arde em paixão pelo Senhor. A gente sente a presença dEle com tanta facilidade quando tudo vai bem. E eles estavam ali alimentando aquela multidão, dando glória a Deus, maravilhados, maravilhados. Mas logo em seguida eles foram testados. Logo em seguida, Jesus despediu a multidão. Passa adiante, vai lá, discípulos, passa, segue a ordem. Eles passaram adiante. E eles ali no mar, começou a se levantar os ventos, os açoites da onda, batendo no barco, batendo no barco. Era um barquinho, não era um grande navio, como nos dias de hoje. E aí, com certeza eles pensaram, aonde está Jesus? Ele só ia despedir as multidões, aonde está o mestre? O desespero começa a bater, né, irmãos? Porque começa a vir um vento contrário, uma porta que se fecha, um filho fica doente, um filho nas drogas, um marido que sai de casa, uma morte na família, uma enfermidade que chega. Os ventos, os açoites, que se levantam muitas vezes contra nossas vidas, do qual eu e você, nenhum de nós estamos isentos. Umas inseguranças, os medos, umas síndromes de tanta coisa que hoje em dia existe, síndromes, que só de você ler e tentar pesquisar sobre uma síndrome, você corre até o risco de pegar uma. Tanta coisa que se levanta, a depressão, tanta coisa, algum desânimo que se levanta, uma angústia que se levanta, tantas coisas que se levantam, são os ventos contrários, que vêm contra você, que vêm contra mim, para testar a sua fé, para testar e dizer onde você está alicerçado. E aí você vem e você pergunta, Senhor, estava tão bem, estava tudo tão bem. E aí quando entra o desespero, irmãos, isso que é perigoso, porque quando entra o desespero, entra o medo. E aqueles discípulos, eles estavam ali, na quarta vigília da noite, que era entre 3 a 6 da manhã, mais ou menos, um pouco antes de amanhecer. E eles estavam ali, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E eles estavam tão aterrorizados, com a força do vento, com os açoites das ondas, que eles olharam e eles não reconheceram. Eles não reconheceram. Nós muitas vezes ficamos mas tão atribulados com as lutas desse mundo, olhando a circunstância à nossa volta, que a gente não consegue reconhecer e entender que se Jesus mandou passar para o outro lado, Ele me garantiria de fazer aquela passagem em segurança, de fazer aquela passagem protegido por Ele, ainda que Ele não pudesse vê-lo ali naquele instante. Eu sabia que Ele não estaria abandonando a minha vida, me largando a minha vida de qualquer maneira, porque Ele não é assim. Ele é responsável com tudo que Ele faz, com tudo que Ele fala a respeito da sua vida. Ele é responsável com a sua história. Ele é responsável com a sua jornada. Ele é responsável. E aí, por algum momento, aqueles discípulos esqueceram disso. Talvez eles já não estivessem mais esperando Jesus, porque como, né? Jesus poderia chegar até nós, já que nós eles estavam tão distantes, eles deveriam pensar, como é que Jesus vai vir até nós? O vento está balançando o barco, o vento está açoitando o barco para longe, para distante da terra, não tem como. Como Ele vai vir até nós? E aí quando eles olharam adiante,
versículo 26. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E o medo tem essa tendência de fechar os nossos olhos espirituais e os nossos olhos físicos. Ele tem a tendência de distorcer a nossa visão. O medo, ele tem a tendência de paralisar a nossa fé. O medo, ele tem a tendência de nos travar no mundo espiritual. O medo. Eles foram tomados por um medo, porque até então eles viram tantos milagres de Jesus. Só que eles saberiam naquele momento, somente naquele momento que eles saberiam que Jesus tinha poder e tem poder sobre as águas. E aí, no 27, Jesus, porém, disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Nós temos que saber reconhecer cada ciclo e circunstância da nossa vida. Muitas vezes bate em nós um espírito de coitadismo e achamos que nós estamos sendo muitas vezes açoitados pelas ondas, ou porque não mereço, ou porque o pecado lá de trás. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não traz a lembrança, aquilo que lá do passado, Ele lançou no mar de esquecimento. E aí a gente muitas vezes, estou sendo castigado por Deus. Só pode ser castigo tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando. Muitas vezes bate esses sentimentos que são sugestões do inimigo para dizer para você que desista. Não vale a pena. Você não precisa passar por isso. Bate algumas sugestões e a gente toma às vezes aquilo para si e fala assim: nossa, realmente. E aí, por isso que muitas vezes a gente acaba vendo algumas pessoas, alguns irmãos, que muito nos entristece em ver que eles estão retrocedendo na sua fé, na sua caminhada. Porque além de vir os açoites, o vento contrário, as circunstâncias muitas vezes que não são favoráveis, o inimigo ele ainda trabalha arduamente. Ele não para de infernizar a vida. Ele sempre vai se levantar para dizer que você não pode, para dizer que você está sozinho, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai avançar, para dizer que é melhor você desistir e você não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai falar: é melhor para você. Vai te dar sugestão. Lembra quando você era do mundo, como você se divertia? Como era bom. Aquele tempo bom. E ele se levanta para dar sugestões. E aí a gente tem que saber discernir. Espera aí. Eu estou no caminho. E nesse caminho eu tenho que saber aonde eu vou chegar e aonde eu quero chegar. O caminho de Cristo, ele tem uma direção. É uma direção. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João capítulo 16, 33. Tem de bom ânimo, avance. Jesus disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ele deixa-vos a paz. Mas a gente tem a tendência de se esquecer. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser super crente. Não existe. Eu estou dizendo que a nossa força precisa estar nele. E a nossa fé precisa estar nele. E eu não estou dizendo também que é fácil. Não é fácil enfrentar o vento. Não é fácil enfrentar a tempestade. Não é fácil quando as circunstâncias são contrárias. Não é fácil. Nós sabemos que não é.
mas também não é desculpa para o nosso retrocesso. Não é desculpa para o nosso retrocesso. Porque o que a gente vai perder, irmãos, se a gente retroceder, é tanta coisa. Além de botar em risco a nossa salvação, além de colocar em risco uma eternidade com um Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, por nós, por toda a humanidade. Colocar em risco não está em jogo. Não tem como retroceder. Não tem como colocar a mão no arado e olhar para trás. Não tem como. Se existe um risco de avançar, e nesse risco que a gente tem de avançar, eu vou ter que enfrentar gigantes como Davi. Se nesses riscos que eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que enfrentar os soldados, né, os guerreiros, os que vinham contra lá Josafá, né, como diz a palavra. Se nesse risco de avançar, eu vou ter que enfrentar filisteus que se levantam contra a minha vida. Se nesse risco de avançar, eu tiver que enfrentar os egípcios vindo atrás, com seus carros e cavaleiros correndo atrás do povo, eu vou preferir sempre escolher avançar. Que a nossa escolha seja avançar. Porque uma coisa é certa, a vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que avança e não daquele que retrocede. Aquele que retrocede vai ficar enfadado com culpa, vai ficar enfadado com pecado, vai ficar enfadado com medo, vai ficar enfadado e sujeito a deixar o inimigo, abrir margem para o inimigo trabalhar e dizer assim: tomei, é meu esse agora. Porque aqueles que retrocedem é aqueles justamente que se afastam de um propósito, que se afastam de uma proteção, que se afasta desse cuidado. Salmos 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Nós temos descanso em Deus. Nós temos paz em Deus. Jesus nos deu a paz. Ele nos garantiu essa paz. Ele já conquistou para nós essa paz. Não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. Não adianta a gente ficar preocupado com o que eu tenho que viver amanhã, ou com o que eu tenho problema que eu tenho que resolver amanhã. Não, basta cada dia o seu próprio mal. Basta o hoje. Ufa, a gente, né, acordou e a gente olhou ali, o probleminha está ali ainda, né? Ignora ele. Eu vi um vídeo muito engraçado. E a moça lá fazendo o vídeo, ela falou assim, ela fez um vídeo e ela falou: a minha psicóloga, psicoterapeuta falou para que eu pudesse ignorar, né, os problemas, né? Ignorar aquilo que me estressa. E aí ela na casa dela, ela olhou uma tábua de passar roupa, cheia de roupa, e ela virou e andou. E ela foi para a hora do quarto, o quarto da criança, aquela bagunça, ela virou, ignorou. E aí foi. Mas eu achei tão engraçado, o jeito que a mulher virava assim, ignorava, né? E eu falei assim, é difícil a gente viver assim, ignorando. Imagine como é que essa casa vai ficar depois. Mas assim, trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida, eu digo assim, ignorar não respeita de você dizer que o problema não existe e você não querer resolver. Não somos crianças, somos maduros. Mas existem coisas que eu posso colocar a mão até certo ponto. Né? Eu posso resolver até certo ponto. Senhor, eu posso chegar até aqui. Aonde eu não posso chegar, não adianta eu me preocupar, não adianta eu ficar com meus cabelos brancos, não adianta eu ficar angustiada ou quase morrer e ficar sem ar, não adianta ter que ir lá, né, me deparar com um remédio calmante, não adianta. É ter paz, é ter confiança. É acreditar de que aquele que fez a boa obra, ele vai completar. Se a porta se fechou, ele vai abrir outra. Se uma conta não fechou, ele vai enviar recurso. A filha adoeceu, Deus pode curar.
Ele pode curar, até mesmo ele usa a profissão dos médicos, porque ele capacitou os homens para isso também. Até onde eu posso? Até onde você pode agir, você haja. Mas se você haja, talvez assim, aonde você pode, sim, na força do teu braço, mas haja na dependência. O que é depender? É render-se. É confiar. É orar. É adorar Ele. É fazer a sua parte. Você fazendo a sua parte, se rendendo. E a parte que você não pode fazer, eu tenho certeza absoluta que Ele não vai deixar de fazer por você. Ele vai enviar o socorro. Porque Ele é o socorro bem presente. Nos dias de aflição, de tribulação. Jesus foi até eles. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esse ter bom ânimo quer dizer ter esperança. Tem esperança. Não desanime. Não perca a fé. Esse é o desejo do Senhor. E não é fácil. A gente precisa pedir essa graça ao Espírito Santo, o amigo, consolador, para que Ele esteja sempre conosco. E aí, avançando, diz assim, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Eu achei interessante que Pedro, muitas pregações eu já ouvi lá atrás e eu fico pensando, Pedro muitas vezes em algumas pregações foi criticado por sair do barco e não continuar sendo ousado de caminhar, né, sobre o mar. Fico imaginando, meu Deus. Quem é que está ali, né, no barco, no mar, né? Oh, aleluia! Passando aquele vento, né? O vento, né? Aquela circunstância, aquele vento contrário, os açoites vindo, né? E tá, né? Feliz. Nenhum de nós ficamos felizes com as tribulações, com as provações. Ninguém. Mas ele ousou sair do barco. Ele ousou sair do barco, porque ele entendeu uma coisa que os discípulos, todo que estavam no barco, deveriam entender. E que eu e você hoje, lendo essa palavra, precisamos entender. Ele entendeu algo. Que sair do barco e andar por sobre as águas é andar por sobre as circunstâncias. Não é simplesmente sair do barco e afundar nas circunstâncias, mas andar por sobre as circunstâncias. Pedro entendeu que com Jesus nós andamos por sobre qualquer situação. Sobre qualquer situação. Com Jesus. Porque é aquele que ressuscita mortos, cura enfermos, traz vista ao cego, devolve a audição do surdo, multiplica pães e peixes, devolve a língua, né? Solta a língua para aquele mudo falar. Tantas coisas mais que Ele fez e que Ele faz. Tantas coisas mais que Ele fez lá no passado. Os patriarcas. Abriu o mar. Fez com que o povo derrubasse aquelas muralhas de Jericó ao grito. O que é impossível para esse Deus? O que é impossível para esse Deus? O que é impossível para esse Jesus que nós servimos? O que é impossível para esse nome que confessamos? Não existe nada que seja impossível para Ele. E é por isso que eu creio que Pedro, tomado ali talvez por uma ousadia, por uma fé, ele
Senhor, permita-me ir ter contigo. Ele ousou sair do barco porque ele entendeu que Jesus estava ali. E com Jesus ele poderia andar por sobre qualquer situação. E assim nós, trazendo para os dias de hoje, irmãos, eu não sei da sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei quais são os desafios que você hoje está vivendo nos dias de hoje, agora, nesse momento. Eu não sei como você vai voltar para sua casa hoje. Quais são os problemas que você deixou lá por um momento? E que muitas vezes a gente vem, né? A gente se distrai, a gente até esquece. E aí quando você volta, se depara novamente com aquela situação, com aquele problema. Mas depois de uma palavra de que o Senhor Jesus, Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que permite sim que você atravesse. Ele mandou você atravessar. Ele é aquele sim que permitiu o vento se levantar, os açoites vir. Mas Ele é aquele que vai ao teu encontro e não vai te deixar sozinho e não vai te deixar perecer. E eu vou dizer para você, não é fácil. Não foi fácil para Pedro, mas ele ousou. O único problema foi que ele reparou na força do vento. Ele disse assim, no versículo 30, diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a afundar. E ele clamou: Senhor, salva-me. Não é vergonhoso em um momento da nossa vida em que a gente anda por fé, né? E a gente está ali de pé, andando sobre as águas. Mas em algum momento, aquilo ali nos distrai, a situação nos distrai, a gente olha para o lado, olha para o outro. Tira o foco de Jesus, muitas vezes, Pedro tirou o foco e olhou o vento. O vento veio. O que aconteceu? Ele observou, ele percebeu, ele olhou, ele ouviu, ele sentiu, ele teve medo. Porque nós somos humanos. A gente sente medo. Existem momentos que a gente se sente impotente. Existem momentos que a gente sente angústia, irmãos. Existe momento que a gente pensa em desistir. Existe momento em que a gente pensa que nada vai dar certo. Será que só eu que sinto isso? Não seja movido pelos seus sentimentos. Uma coisa é sentir, mas outra coisa é você tomar aquilo ali para a sua vida, como uma regra. Porque nós não nos baseamos naquilo que vemos, ou até que sentimos, porque o nosso coração é enganoso. Nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é para pessoas fracas. Não é para meninos e meninas. O Evangelho de Cristo é para a pessoa que sabe o que quer. E que sabe aonde vai chegar com Ele. Não é um Evangelho de brincadeira. Mundo. Aquele mundo, né, fantasioso. Das ruas de... Não, é a realidade, é o real. Nós somos o único povo que já sabemos o fim da história, irmãos. O fim da história já está contado. Leia Apocalipse. Eu sinto temor de ler Apocalipse. Mas é necessário ler. Saber que Ele virá. Que a trombeta soará. E que está tão perto. Está tão perto a nossa redenção completa. Enquanto isso, eu e você vamos precisar caminhando, tomando a nossa jornada com Cristo Jesus. Enquanto isso, nós vamos precisar ainda entrar no barco. Enquanto isso, nós vamos precisar ainda entrar no barco e talvez ainda correr outro risco do barco ser açoitado pelas ondas, do barco ser levado pelo vento para um lugar onde você não queria estar. Em uma posição que você não queria estar, mas que naquele momento onde você estiver, se você crer
que você está fazendo o caminho certo, que você está fazendo aquilo que Cristo te mandou, se você crê que você está ali tomando o rumo que Ele direcionou para você, tenha certeza, Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai ao teu encontro. Ele vai prover o teu milagre, Ele vai prover o teu impossível, porque o que cabe a você é o possível, mas o que cabe a Ele é o impossível. E Pedro diz: salva-me, Senhor. É nesses momentos em que a nossa fé não é desmerecida, não. Jesus não diminuiu eles, como diz assim. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não está desmerecendo a fé de Pedro, não. Porque ele sabe que ele era humano. Ele sabe. Ele sabe quando eu e você passamos por algumas aflições, que a nossa fé fica balanceada, que bate aquele desânimo de vir para a igreja, bate aquele desânimo de orar, bate aquele desânimo muitas vezes de ler a palavra. Ele sabe que isso é uma tendência humana. E ele sabe disso, sabe por quê? Porque ele é o Verbo encarnado. Ele encarnou. O Filho do Homem se sujeitou a nascer nesse mundo, a passar por todos os processos que eu e você um dia já passamos, de nascer do ventre de nossa mãe. Deus escolheu para Jesus uma mãe, permitiu que o filho dele fosse gerado, aquele que já era, que há de vir, aquele que já existia, fosse gerado no ventre. 9 meses ali, para que ele pudesse sentir e se identificar com o que eu e você sentimos. Eu e você sentimos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus não se deixou ser dominado pela carne. Ele não se deixou ser dominado pelas suas emoções. Em Oséias 6,4 diz que te farei eu? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como uma nuvem que de manhã, é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É esse o cuidado que a gente precisa ter, de não estarmos com um amor, uma paixão tão vulnerável ao ponto de que, quando se levantam os ventos e as tribulações, a gente perde todo o ânimo, né? E a palavra que o pastor Marcos trouxe aqui, da oferta, eu fiquei aqui pensando que a gente precisa adorá-lo e amá-lo em toda e qualquer circunstância. E nem sempre a gente vai ser capaz. Mas a minha oração todos os dias para o Senhor é de: Senhor, me ensina a te amar como o Senhor me ama. Me ensina a te amar. Porque naqueles momentos, Senhor, em que um dia eu estava na Tua presença e falhei, caí e retrocedi, o Senhor continuou me amando da mesma maneira. O Senhor não desistiu de mim. Estava lendo essa palavra em Oséias e eu fiquei pensando: que Deus é esse que nunca desiste da gente, irmãos? O povo se esquecia dos feitos dele, das promessas. O povo se prostituía com deuses, falsos deuses. Fazia tudo que era errado. E Deus, volta e meia, levantava um profeta para falar aquele povo, para falar o coração daquele povo, para trazer aquele povo de volta.
ao conserto, para dar a oportunidade daquele povo reconhecer que eram pobres, cegos, nus, miseráveis, que precisavam dele. E nunca desistiu. Ainda nos dias de hoje, ele não desistiu. Ainda nos dias de hoje, a misericórdia dele nos alcança. Porque, irmãos, muitas vezes a gente está de fé em glória, mas muitas vezes a gente está em casa murmurando. Muitas vezes a gente está espraguejando o evangelho que a gente vive. Muitas vezes a gente acha que Deus tem que instalar o dedo e fazer assim, ó, no nosso tempo, na nossa hora, no nosso tempo. Tem que ser assim, Senhor. Muitas vezes a gente quer dar ordem em Deus. E achar que Ele tem que fazer as coisas, resolver as situações do nosso tempo. Não. Ele tem um tempo de trabalhar. Ele tem um tempo, Ele trabalha na calmaria, na paciência do nosso coração. Quando a gente aprende a esperar e confiar nele, Ele não nos decepciona. Ele não nos decepciona. E aí esse povo lá, José, falava, o Senhor diz que, o que eu farei com esse povo? Esse povo volta e meia está me amando. Mas o amor deles logo se desvanece. É como o orvalho, ó, que passa tão rápido. E eu fiquei, meu Deus. Porque é tão fácil adorar o Senhor e te amar quando tudo vai bem. Mas quando às vezes se levantam algumas situações, é aí que Ele quer ver a consistência da nossa fé. Porque o que a gente passa nessa vida, irmãos, não é para nos destruir, nos matar. Porque se fosse para destruir, para matar, eu tenho certeza que fosse passar o microfone aqui, cada um contasse o testemunho aqui do que já viveu na vida, e poderia dizer, eu nem estaria aqui. Eu nem estaria aqui. Mas com certeza você pode tirar uma lição de tudo isso, né? De crescimento. Eu tirei muitas lições da minha história de vida. E com a ajuda de Deus, elas me fizeram me levantar e estar de pé. E foram provações, irmãos. Foram dias difíceis. Foram dias que eu pensei, eu vou morrer com essa dor. Eu vou morrer, Senhor. Mas eu pensava que eu ia morrer pela dor que eu sentia, não pensar em tirar a minha vida. Porque existem dores que se levantam que a gente pensa que a gente não vai suportar, irmãos. Só que uma coisa a gente precisa ter convicção dentro de nós. Aquele que me chamou, aquele que me fez promessa, aquele que disse, passa adiante, siga, é aquele que vai se responsabilizar pela minha vida, pela minha história, pelo meu futuro, pela minha família. É aquele que vai estar comigo na minha jornada espiritual. A partir do que a gente busca Deus, a partir da gente como indivíduo, a gente na nossa singularidade, a gente busca Deus, na nossa intimidade, a gente busca Deus. A gente segue a nossa caminhada. Ele vai se responsabilizar com você. Porque o Evangelho é o Evangelho de responsabilidade, de vida, de edificação. Não é de destruição. Se você ler a trajetória aqui de homens de Deus, eles foram testados, eles foram provados. Mas aqueles que confiaram, permaneceram adiante, Deus honrou. E por que achamos que conosco vai ser diferente? Se você decidir no seu coração honrar esse Deus, venha o que vier, se levante o vento que se levantar, se você decidir no teu coração honrar esse Deus, não tem como Ele também não te honrar. Não tem como lá na frente você não ver, não cantar o hino da vitória. Salmo 126, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, né? Voltará com seus feixes, né?
Porque o Senhor muda a sorte. O Senhor muda a sorte. Aí um dia vai ter um momento que você vai se levantar. O teu barco vai estar ali paradinho na areia. E você vai dizer, está vendo esse barco aqui? É a sua jornada. Olha, passei por ventos. O vento bateu. Pensei que eu ia afundar. Está vendo aquele barco ali? Aquele barco vai ser o motivo do teu testemunho. Para você glorificar. Eu entrei nele, fui adiante. Veio vento, veio tempestade, veio ondas, açoites. Eu estava ali no barco, mas eu tinha uma fé que mesmo em meio àqueles açoites e aquelas afrontas, o meu Senhor vinha ao meu encontro. Eu passei uma situação de uma afronta muito grande, e essa afronta durou meses, anos, né? E eu pensei que eu nunca ia vencer aquilo. Eu pensei, meu Deus, eu não vou superar isso. Senhor, me ajuda. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Até que chegou um momento em que o vento passou, os açoites passaram e veio a bonança. E aí só aquela calmaria, aquela paz, e eu pensei, meu Deus, a gente quase nem acredita, né? É inacreditável, Senhor, como mudou. Porque às vezes no momento a gente vive tão intensamente aquilo, que a gente pensa que aquilo nunca vai acabar. Não viva tão intensamente as tempestades da vida. Coloque o teu foco. Coloque o teu foco naquele que vai sempre te mandar. Vai, avance, 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 prossiga, avance, vai adiante, passa para o outro lado, vai, avance, passa para o outro lado, avance, passa para o outro lado. E eles foram para o outro lado. Como Jesus tinha determinado, Jesus foi ao encontro deles, chegaram naquela terra de Genezaré. E ali houve milagres, curas sobrenaturais. Houve milagres, curas e sobrenaturais. Imagine o impacto que a tua vida de rendição e de obediência, de uma jornada, não de um retrocesso, pode fazer. O impacto que isso vai gerar na sua família. O impacto que isso vai gerar na vida do teu pai, da tua mãe, da tua irmã, do teu irmão. Imagine o impacto que isso faz. O estrondo que isso faz. O barulho de vitória tão grande. Que o inimigo fica surdo. Porque é ele que o tempo todo quer te parar. Porque ele não quer te ver chegar lá no ponto final lá da vitória. Com a bandeira na mão, glorificando a Deus. E assim, olha, a bandeira branca de paz assim, declarando Jesus é meu Senhor. Ele é minha bandeira. Ele é minha bandeira. Ele é minha bandeira. Eu sigo a Ele. Eu pertenço a Ele porque eu sei que vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Cada dia de lágrima derramada. Cada dia de choro. Cada dia em que você, mesmo chorando e sem força, você pôs o teu joelho no chão. Cada dia que mesmo se arrastando, você veio para a igreja. Cada dia mesmo você sendo fraco e com fome, você decidiu jejuar porque você queria matar a sua carne. Vai valer a pena você fechar a boca quando muitas vezes vem afronta e que sua carne quer te impulsionar a responder e você engole e diz, eu não vou responder, não vou dar resposta. Eu não vou alimentar o mal, eu não vou alimentar a carne, eu não vou alimentar o diabo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque você tem um Senhor que não desiste de você e vem ao teu encontro. Vai valer a pena.
porque Ele te garante a tua chegada. Ele garantiu a chegada daqueles discípulos até a outra margem, até o outro lado. Vai valer a pena. E João 15:16 diz que não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Jó declarou em seus momentos difíceis, ele disse, olha, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vale a pena, irmãos. O retrocesso envergonha, mas o avanço em Cristo Jesus gera testemunho e glorifica o nome dEle. E glorifica o nome dEle. O nome dEle é glorificado quando eu e você escolhemos avançar. Quando nós escolhemos avançar, o nome dEle é glorificado, porque Ele não vai envergonhar. A palavra dEle não vai envergonhar. Ele não vai envergonhar a palavra que Ele já disse a teu respeito. Cada palavra que sai da boca dEle se cumpre. Não volta vazia. A palavra dEle ela gera vida. A palavra gera vida. Ela gera frutos. Mas ela gera frutos para a vida eterna. Então, com essa palavra, eu acredito sim de encorajamento. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e até para mim mesmo, que vale a pena seguir. Vale a pena continuar minha jornada no barco, obedecendo a direção que Ele me dá, porque nós fomos designados para... Você tem um propósito, você tem um propósito, você tem um propósito, você tem um propósito. E nada do que você passa é em vão, você tem um propósito, tem um porquê. Analisa direitinho, pensa, olha, observa. Ele não é Deus de confusão. Muitas vezes a gente tem uma promessa na nossa vida e às vezes se levantam algumas coisas contrárias àquilo que o Senhor falou. E muitas vezes o inimigo vem para semear dúvida e dizer, não, mas isso aí Ele falou, não procede não. Acho que foi um erro, foi um engano para gerar dúvida, gerar incerteza, gerar em nós um peso. O Senhor é fiel. Olhando daqui, eu vejo a minha vida, a sua vida, a importância que você tem para Deus. O cuidado que Ele tem, o amor que Ele tem por você. Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te fez chegar até aqui. E vai ser o mesmo que vai te conduzir de volta para a sua casa. Que talvez você vai chegar em casa, como eu falei. Você pode até chegar lá e encontrar ainda as circunstâncias contrárias. Só que se você só vai chegar lá e se entristecer, se você estiver olhando no foco errado. Mas se você estiver olhando no foco de Cristo, sabendo que Ele está lá na frente, cuidando de tudo, e que Ele está providenciando a tua vitória, e que Ele está cuidando da sua família, cuidando de tudo que te preocupa aí no teu coração, irmãos. Que você já colocou diante dEle, confia. A gente tem que ter fé quando a gente ora ao Senhor, a gente tem que crer que Ele já providenciou o nosso milagre a nosso favor. E que muitas vezes vai ser tão surpreendente que não vai ser da maneira como você espera, mas da maneira como Ele acha que é melhor. Porque Ele é um Deus surpreendente. Ele faz maravilhas, ainda nos dias de hoje, amém? Você recebe essa palavra? Volta para a tua casa, encara o teu vento, entra no barco e diz assim, sou corajosa, não sou do que retrocede não. Eu tenho um Jesus que está comigo, eu tenho um Senhor que me garante a vitória. Se eu confiar nele, Ele não vai me deixar sozinho. Eu não vou retroceder, porque ainda que eu enfrente algumas provações que testem a minha fé, porque é para me fazer crescer. É alicerce de alicerce, irmão. Vai colocando um alicerce, ó. O tijolinho. Depois vai botando o tijolinho da vitória. Tijolinho da vitória. Você vai construindo um alicerce, os fundamentos. Você vai estar construindo. Até chegar o tempo em que nós não vamos precisar nos preocupar nada dessa terra, porque nós estaremos com Ele eternamente na glória. Vai valer a pena, amém? Aplauda o Senhor, aleluia.